A chance de demissão de Roger Machado e quais nomes já pipocam nos bastidores do Inter. Além disso, tem mercado da bola e jogador indo embora. Espera a vinheta e vem comigo. Fala, meu povo! E aí, tudo bem? Marinho Saldanha por aqui para mais um vídeo do canal te trazendo notícias de bastidores, toda a apuração que eu fiz ao longo do dia sobre a situação de Roger Machado. Roger pode ou não ser demitido? O que se diz fora dos microfones? Quais são as verdades que a direção não quer falar publicamente neste momento? Quem são os nomes bem vistos, bem cotados para uma possível substituição do Roger? O que a torcida está falando nas redes sociais e nos grupos de WhatsApp? Tudo isso a partir de agora. Então fica comigo em todo esse conteúdo porque tem muita informação para você. Me deixa o teu like, é fundamental aqui no canal que você deixe o like. Te inscreve no canal também, quase 25 mil inscritos já. Muito obrigado a todos vocês e também ativa o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo. Se você tiver um tempo, depois de ver esse vídeo, vai lá na descrição dele e clica no link da Amazon.com. Lá tem de tudo para você comprar, só que entrando pelo meu link, tudo que você comprar tem frete grátis para qualquer lugar do Brasil. Então clica no link, se você tiver um tempinho, por favor, depois de ver o vídeo, Amazon.com é minha parceira aqui no canal. Vamos falar de tudo que você quer saber sobre Roger Machado, sobre chance de demissão, sobre possível técnico futuro do Inter. E no finalzinho eu te trago um drops ainda de mercado da bola, coisas pequenas que aconteceram nos últimos dias, tá? Vamos começar logo com o que é que todo mundo quer saber. Todo mundo quer saber do Roger, ninguém quer saber de outras coisas. Porque afinal, o Inter perdeu no fim de semana de novo, dessa vez para o São Paulo. Chegou a 3 jogos em casa sem vitória, empatou com o Vasco, perdeu para o Fluminense e perdeu para o São Paulo. E a chapa está cada vez mais quente. Depois da partida, nos microfones, a direção garantiu que não tem chance de demitir o Roger Machado nesse momento. Mas será que não é só um jogo de cena? Só uma manifestação pública? Porque afinal ninguém esperava que no microfone publicamente a direção fosse lá e dissesse: ó, vamos demitir o Roger se não ganhar do Fluminense. Ninguém esperava que eles fossem fazer isso, né? Não acontece. Não é isso que acontece, mesmo que o técnico esteja ameaçado. Houve uma reunião hoje da direção do Internacional com a comissão técnica. O tom dessa reunião, ela foi mais de apoio do que de cobrança, mais de mostrar para o Roger que a direção está ao lado dele do que de fato fazer o técnico entender que ele está ameaçado, tá? A manifestação da direção para o técnico Roger Machado foi que ele está prestigiado e ele se sente assim. Particularmente, o Roger se sente seguro no cargo. A direção cobrou o grupo de jogadores, quer que os jogadores assumam a responsabilidade, dividam com o Roger o peso do momento ruim do Inter. Foi assim a reunião que teve da direção com a comissão técnica e também com o grupo de jogadores hoje. Ninguém colocou para o Roger um prazo de validade, ninguém disse para o Roger: olha, se não passar do Fluminense está fora, nada disso. Muito pelo contrário. A direção disse para o Roger que está ao lado dele no trabalho. Houve ainda um debate sobre questões técnicas e táticas, porque o Inter tem mudado muito. Jogou com 3 zagueiros contra o São Paulo. Já jogou com 3 volantes antes da parada para o Mundial de Clubes. E jogou com 3 atacantes no começo do ano, na minha opinião, dos melhores momentos do Inter. Então essas frequentes mudanças fizeram a direção procurar o Roger para tentar entender qual é o plano dele. Será que o Inter ideal tem 3 atacantes? Será que o Inter ideal tem 3 volantes? O que o Roger disse é que depende muito da condição do Alan Patrick. Se o Alan Patrick jogar, o Inter ideal tem dois pontas, né? 3 atacantes, 1 meia, 2 volantes. Mas se ele não puder jogar, ele está testando alternativas. Até porque o jogador que foi contratado para ser o reserva do Alan Patrick, que é o Oscar Romero, não consegue jogar e quando joga não joga bem. Então a situação de não ter uma substituição de valor sequer próximo ao Alan Patrick é que tem feito o Roger mudar tanto. Portanto, nos bastidores, o Inter não trabalha com a demissão do Roger, tá? Não trabalha com a possibilidade de demitir agora.
Mas se vier uma nova derrota para o Fluminense, se vier um infortúnio, uma eliminação na Copa do Brasil, dois cenários aparecem. O primeiro, tem dois treinadores que estão livres no mercado e que são muito bem vistos pelo Internacional. O primeiro deles, eu já te falei aqui no canal, é Juan Pablo Vojvoda, ex-técnico do Fortaleza, que não fechou com ninguém depois que foi demitido pela equipe nordestina, pelo Lion, pelo Leão do PC. Então, o Vojvoda é um técnico que poderia ser sondado a partir de uma eventual eliminação do Inter para o Fluminense. Hoje, não. Só se cair para o Fluminense, tá? Dependendo do que acontecesse numa sondagem ao Vojvoda, a gente está lá na frente, se acontecer a queda para o Fluminense, numa possível sondagem para o Vojvoda, dependeria do que ele dissesse. Bom, tô disposto, não, daí, sabe? Se for para trocar por qualquer coisa, fica com o Roger Machado. O segundo técnico, que é muito bem visto nos bastidores do Inter e que não está empregado, é Tite, ex-técnico da seleção brasileira, do Flamengo, que chegou a aceitar a proposta do Corinthians recentemente, mas recuou e desistiu de ir para o Corinthians por problemas de saúde. O Tite é muito bem visto nos bastidores do Inter, mas aí tem uma interrogação. Será que o Tite vai voltar a trabalhar? Ele foi sondado hoje, informou André Hernan, meu colega no UOL, pelo Besiktas da Turquia. Mas existe uma dúvida se o Tite vai ou não voltar a trabalhar como técnico. Ele perdeu o auxiliar dele, o Kleber Xavier, que virou técnico do Santos. Toda a comissão técnica do Tite, formada pelo Fábio Masseredjan, pelo Matheus Bach, que é filho dele, estão com o Kleber Xavier no Santos. Então o Tite voltaria e formaria uma nova comissão? É outra dúvida que lá na frente, caso o Inter caia para o Fluminense, vai ter que ser sanada antes de um movimento de saída do Roger. A tendência é que, independente do que aconteça na Copa do Brasil, o Roger siga como técnico do Internacional. E todo mundo está aqui torcendo que o Inter avance, que o Inter passe, que o Inter vença o Fluminense, independente de Roger sim ou não. Outros nomes, tá? Jorge Sampaoli está no mercado, às vezes é citado como técnico alvo de vários clubes no Brasil. Para o Inter, é um técnico que cria muitos problemas de convívio, muitos problemas internos, é um técnico que briga demais, cobra reforços, tem uma relação difícil. Não está nos planos, não está entre os preferidos o Sampaoli, o argentino. A torcida pede muito dois nomes, o Dunga e o Abel Braga. São dois nomes que a torcida do Inter sempre está citando como possibilidades, tá? O Abel Braga não trabalha mais como técnico, essa é a grande verdade. Ele trabalha na função que hoje está o D'Alessandro no Inter. Então o Abel não está mais trabalhando como treinador, ele está aposentado da carreira de treinador. Então cotar o Abel nesse momento é mais um anseio da torcida, um movimento por tudo que ele já fez pelo Inter do que uma realidade. O Dunga também não trabalha há muito tempo, não está aposentado, acho que ele não decidiu desistir ainda, não tomou a decisão de não ser mais treinador, mas ele não trabalha, não quer trabalhar há muito tempo, não faz movimento para vir para o mercado de técnicos há muito tempo. Então o Dunga não está nem cotado porque ele mesmo não está se colocando no mercado como um técnico, entendeu? Ele não está procurando clube, ele não está tentando trabalhar, ele não está envolvido com o futebol diretamente. Então, por mais que seja um cara com uma grande trajetória, com um grande conhecimento de futebol, o Dunga não está no mercado de técnicos. Por isso que hoje ele não é cotado, entendeu? É a mesma coisa que uma pessoa que deixou de exercer tal profissão, que às vezes é lembrada pelo que já fez, mas que não está ali se esforçando para voltar. Então essa é a condição do Dunga e por isso que faz ele não ser cotado nesse momento do Internacional. Então, para ficar claro, o Inter não quer demitir o Roger, não vai demitir agora, até o Fluminense não demite. Se cair para o Fluminense, bom, daí vamos ver como vai cair, como é que vai ser derrota, empate, como é que é o jogo, jogou bem, jogou mal. Bom, daí tem a questão, Vojvoda quer, Tite quer trabalhar, são muitas possibilidades até lá. Isso a gente está lá na frente. Sabe? São coisas que podem vir a acontecer. O natural, a tendência é que não caia nem mesmo se for eliminado para o Fluminense, dependendo de como for o jogo, e fique para o jogo chave, para a eliminatória X, que vai ser contra o Flamengo da Libertadores.
Ali é a grande decisão, Roger, sim ou não, permanece ou deixa o Internacional. Para fechar esse vídeo que já tá longo pra caramba, 2 informações de mercado da bola. Atacante Luca recusou ofertas que tinha de clubes da Série B para deixar o Inter por empréstimo, portanto, não quis ir embora, mesmo que o Roger diga que ele não vai ter mais tantas chances, vai ficar no grupo, vai esperar a sua chance até que o contrato dele tenha fim no Inter no encerramento desse ano. Outra informação, lateral esquerdo Ramon está indo para o Vitória, foi retirado do último jogo do Inter, sequer teve no banco de reservas, exatamente porque está em negociações avançadas, está sendo esperado lá na Bahia para assinar, realizar exames e ser reforço do Vitória, vai por empréstimo. Será que o Inter vai contratar um novo lateral esquerdo? Isso vai depender da minha apuração para te informar, porque isso eu ainda não tenho para te dizer. Te inscreve no canal, me deixa o teu like, ativa o sininho de notificações, porque daqui a pouco eu tô de volta. Tchau!